coordenar a mesa final, convidamos o Dr. Ivan de Araújo Moura Fé, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em psiquiatria, ex-presidente do Conselho Federal de Medicina e ex-presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria. Boa tarde. Nós estamos chegando ao final desse encontro tão rico, tão participativo, então dá uma satisfação muito grande a todos nós. E desde já os agradecimentos a todos que colaboraram e os que estão até agora, no sábado à tarde, aqui debatendo os assuntos de interesse da saúde. Mas nós vamos ter a última atividade, que é a discussão sobre tendências, propostas e inovação, construindo uma agenda para os próximos anos. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir a proposta do Estado para os próximos anos e a proposta do município de Fortaleza para os próximos anos. Então, nós teremos como palestrantes o Dr. Henrique Jorge Javi de Souza, secretário de Saúde do Estado do Ceará, licenciado em Física pela Universidade Estadual do Ceará, vivência profissional na gestão da saúde, primeiro coordenador do Programa de Expansão e Melhoria da Atenção Especializada à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, no período 2008-2009, que implantou a nova rede de assistência do Ceará, formada por 22 policlínicas regionais, 18 novos centros de especialidades odontológicas regionais e 3 hospitais regionais. E é ex-presidente do ISGH, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, presidido pelo Dr. Henrique Javi, de 2010 a 2014. E teremos também a doutora Joana Angélica Paiva Maciel, que é secretária de Saúde do município de Fortaleza, médica formada pela Universidade Federal do Ceará, formação em pediatria, com residência médica no Hospital Infantil Albert Seib, título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Associação Médica Brasileira, especialista em gestão hospitalar e de organizações de saúde pela Universidade Federal do Ceará e em gestão de emergências do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês. Foi diretora clínica do Hospital Infantil Albert Seib por 6 anos e nos últimos 4 anos atuou como superintendente adjunta do Instituto Dr. José Frota. Teremos como debatedores o Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, professor adjunto de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará, doutor em Cardiologia pela USP, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, presidente do Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues. E a doutora Mayra Isabel Corrêa Pinheiro, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará para o triênio 2015-2018, médica formada pela Universidade Federal do Ceará, com residência em pediatria e mestrado em ciências com área de concentração em neonatologia pela Universidade de São Paulo. É especialista em medicina do trabalho pela Universidade Estácio de Sá, professora e coordenadora do internato em pediatria da Unicristos, médica perita da Defensoria Pública da União no Ceará e é doutoranda em bioética pela Universidade do Porto, Portugal. Portanto, teremos inicialmente... Nós teremos 20 minutos para cada expositor e 15 minutos para cada debatedor. Nós teremos inicialmente o Dr. Henrique Jorge Javi de Souza, secretário de Saúde do Estado. Boa tarde. Inclusive é uma extrema honra, desde o momento em que tivemos aí a doutora Mayra, o CREMEC e a MC, que fizeram um convite ao governador do Estado para colaborar cada vez mais na construção de uma modelagem, de um trabalho que é incessante dentro dessa construção de saúde. E aí a gente vai tentar descrever um pouco da jornada até o momento atual dessa gestão do governador Camilo Santana, mas botando uma perspectiva do que significa o pensar a saúde numa lógica aí, não de uma gestão política, mas sim em um avançar de anos, que é o que nos tem motivado.
não dá para fazer as coisas diferente, mantendo a mesma forma de pensar. O status quo no qual nós estamos colocados é indiscutivelmente, tenho certeza já deve ter sido diversos momentos ao longo desse seminário, já deve ter sido colocado que da maneira como está, nós não teremos perspectiva. Nós temos que visualizar algum passo de transformação. E nós temos duas alternativas. Ou nós incrementamos mais dinheiro, na realidade arrecadamos mais, jogamos mais dinheiro no sistema, fazendo da mesma forma como foi feito ao longo dos anos. Só para ilustrar mais ou menos isso, em 2006, nós tínhamos no governo do estado do Ceará um investimento em saúde da ordem de 500 milhões de reais. Era o que a Secretaria da Saúde movimentava para a saúde do Ceará. Desses, 250 milhões eram recursos federais, 250 milhões recursos estaduais. No ano de 2016, o último ano, nós atingimos a cifra de 3 bilhões de reais dentro do sistema de saúde, só falando de recursos estaduais. Desses 3 bilhões e meio, 500 milhões recursos federais, 2 bilhões e meio recursos estaduais. Então você vê que ao longo do tempo o investimento é alto, você vai incrementando cada vez mais, e pode ser que de repente a gente não galgue no mesmo tamanho do investimento os resultados esperados. Ou fazer uma mudança, fazer uma transformação, melhorar as políticas públicas, melhorar a gestão e dessa forma assumir um compromisso diferenciado como é o sistema de saúde. Talvez a mais forte das políticas sociais que se tem no Brasil. E aí nós dividimos essa agenda, a Secretaria da Saúde, em dois momentos. Uma agenda de otimização, que tem esses 3 pilares. Melhorar o gasto, sem dúvida nenhuma. Temos muitos vazios de ineficiência, e esses nichos acabam provocando um embarreiramento de ações. A gente tem que transformar essa condição. Temos que ter um maior controle operativo dos processos, a dificuldade de encaminhar, a dificuldade de direcionar, a dificuldade de padronizar, faz com que muitas vezes nós tenhamos, no estado com 184 municípios como o Ceará, uma diversidade enorme nos processos de gestão, nos processos assistenciais e, obviamente, temos resultados super deturpados dentro desse contexto. E, por último, uma melhoria da qualidade desses processos, porque não basta só instituir o protocolo. A Secretaria de Estado tem dezenas de protocolos instituídos, por exemplo, em assistência. Mas o protocolo instituído não significa resultado atingido, nem sanitário, nem de gestão e nem tampouco de padrão. Porque, na realidade, fazer sistema de saúde rodar, fazer sistema de saúde funcionar, depende, antes de tudo, de constância. E aí destaque aqui o papel especial, por exemplo, da Escola de Saúde Pública nesse contexto, das universidades nesse contexto, no papel formativo e no papel pós-formação, na garantia da constância, por exemplo, desses protocolos. Um exemplo disso. Nós tivemos recentemente aqui no Ceará a visita de um especialista mundial em sistemas públicos, que é o professor Rafael Bengoa. Ele é ex-ministro de Saúde do País Basco. É consultor da OMS para sistemas de saúde, e ele, no meio da discussão dele, deixou dados, por exemplo, como esse. Como é que a gente, no caso do país dele, ele precisou trabalhar uma agenda de quebrar, de romper com barreiras de gastos, de desperdícios em saúde, porque senão não avançava. Tal qual o Brasil, a Espanha viveu um momento super difícil recentemente no sentido de crescimento econômico. E isso fez com repensar desse processo. E aí eles precisaram se reinventar, eles precisaram se readequar à realidade econômica e, tão logo a realidade econômica, fazer com que tudo funcionasse tão melhor ou igual ao antes. E aí, há uma proposição que tem em vários sistemas de saúde mundiais hoje, é esse que é chamado de meta tripla. Essa condição da meta tripla, ela envolve para os sistemas de saúde a migração de tudo aquilo que nós temos do lado direito desse âmbito, como política sanitária, financiamento e execução, para o que está, e aí no caso de vocês, da esquerda para a direita, do meio da direita para a esquerda, a evolução disso tudo. E só a título de exemplo, é de imaginar
a forma onde estamos, é aquele status quo originalmente falado, a forma como estamos e aonde nós queremos ou poderemos chegar se repensarmos isso. Por exemplo, se falarmos em execução, sair do modelo nosso, que é super difícil, imagina que a doutora Joana, gestora municipal, sofre mais do que o estadual quando paga por produção. O modelo de pagamento por produção, ele provoca tremendo desgaste ao sistema. E evoluir, quem sabe, para um modelo mais inteligente, um modelo onde a gente possa trabalhar com financiamento focado no desenvolvimento social global. Para atingir essa tripla meta, a gente precisaria mudar uma das primeiras coisas hoje. Hoje nosso foco está todo em cima, no primeiro quadrinho. É um foco em estruturas. É o hospital, é a unidade básica, é o serviço de laboratório, a farmácia. E tem que evoluir esse sistema todo para um sistema mais integrado, onde a gente não divida nem o paciente, nem divida a ação. A nossa própria cabeça, muitas vezes dentro do sistema de saúde público, pensa geralmente logo assim. Então, isso é da atenção primária, isso é da secundária, isso é da terciária. E o paciente é um só. E a gente precisa tentar desenvolver esse contínuo. Para isso, tem que ter esse movimento para atingir o que a gente chama de tripla meta. E pensar como população, como é que essa população sofre os agravos sociais que provocam, muitas vezes, distúrbios sanitários. E como é que nós vamos lidar com isso de uma maneira coerente? Aí a tripla meta descrita, ela tem 3 pilares, né? Melhor uso dos recursos, sejam técnicos, financeiros ou sejam éticos. A experiência social, né? Como é que nós vamos desenvolver mais e mais um contexto não só sanitário, mas sociossanitário, porque nós, na realidade, no sistema de saúde do Brasil, nós lidamos muito mais com o efeito doença do que com o efeito saúde por si só. A maior parte do tempo, dentro de uma secretaria, seja estadual ou municipal, é lidando com doença. E o sentido da promoção e da saúde vai ficando bem pequenininho dentro dessa composição. E o outro, melhorar os resultados de bem-estar como um todo. E aí, a pergunta fica, como é que nós vamos ter, qual é o desafio por trás de todas essas responsabilidades? E 4 eu destaco nesse momento, são os demográficos, são os econômicos, morbidade e sanidade e a complexidade social. Aí um amigo meu brincou e disse assim, isso aí imagine que você está numa nave lá no espaço e liga para Houston e diz assim, Houston, temos um problema. E aí não tem jeito, a gente tem que assumir nessa condição solitária que o problema para resolver lá na nave, sabe, doutora, tem que passar por cada um de nós. Todo mundo tem que se sentir dessa maneira, porque senão não soluciona. Um descritivo mais ou menos dessa situação. O quadro demográfico, a mudança, o envelhecimento da população. Essa projeção mostra em 2040 o quanto que é forte esse impacto na nossa sociedade. Nossa sociedade hoje está aprendendo o que é o tal do envelhecimento. Só para termos ideia, em 1920, a expectativa de vida média do cearense estava na ordem dos 35 anos. Um século depois, 72 anos. Então, dentro de um pouquíssimo espaço de tempo, e metade desses anos adquiridos foi na segunda metade do século XX. Pouquíssimo espaço de tempo, você tem essa condição. Múltiplas doenças simultaneamente acometendo esses cidadãos. E aí esse gráfico mostra mais ou menos essa composição de interferência entre essas doenças, tornando muito mais complexo a atenção em saúde para essa população. Como pensar que não pode ser mais dividido e fracionado. Tem que fatores ambientais, sociais, cada vez mais vão preponderar para o resultado. Uma reflexão do Bengoa e da Patrícia Ritbel. Eles colocam bem assim, à medida que as sociedades se tornam mais ricas, mais desenvolvidas, acaba acontecendo um reverso muitas vezes no seu locus sanitário, na sua epidemiologia. Você começa a ter alguns problemas que outras sociedades não tinham. Obviamente, as sociedades menos desenvolvidas, mais pobres, têm outros locos de problema. Mas má alimentação, inatividade física,
o trânsito acabam influenciando enormemente nessas sociedades, e aí, no caso do Ceará, não fica fora desse cenário, como aí o 8º estado, de repente, aí dentro da federação. Falando um pouco de oferta, olha só como é que é a divisão da visão nossa na relação da atenção. Imagine a primeira coluna como a atenção primária, secundária, que não interessa muito ler, mas vê que o nosso esforço está muito mais focado, está muito mais direcionado, aonde está mais verdinho e amarelinho, que é na ação de recuperação da saúde. E as ações de prevenção e promoção acabam, e até de detecção precoce das doenças, acabam ainda sendo um grande desafio. Esse cenário aqui é semelhante àquele anterior mostrado, que é a migração em que a gente deveria ter entre a gestão de estruturas para passar para uma gestão de sistemas. Isso aqui também foi a modelagem feita agora há uma semana ou 2 atrás com esse grupo de consultores espanhóis que tiveram conosco. Mais qualidade clínica. A gente observa não só aumento de gasto, mas diminuição de resultado por uma série de fatores dentro do processo assistencial. Repetição de exames, de erros acontecidos dentro das instituições sanitárias, né? Infecções hospitalares, taxa de vacinação. Só para vocês terem ideia, professor Gonçalo, aqui no Ceará nós sofremos recentemente com o problema do sarampo. Depois de erradicar o sarampo, nós tivemos de volta o sarampo. O interessante é que o sarampo retornou com taxas de vacinação na ordem de 99%, você acredita? Impossível, né? Mas assim estavam registrados em todos os documentos. Então isso nos leva a uma reflexão maior, que tem sido cada vez mais difícil, por exemplo, fazer essa ação, que é uma das mais baratas e mais importantes aí para a prevenção de algumas doenças. E isso provoca um repensar, e aí entramos em temas como a ativação da população, a ativação dos pacientes, para refletirem sobre isso. Aqui é só um dado que reflete muito isso, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, falando de que metade das pessoas que são hipertensas não sabem que são hipertensas, e do grupo que sabe, só 25% aderem ao tratamento de forma constante. Resultado, a gente pode averiguar nas grandes emergências de diversos hospitais. E aí é o processo de ativação. Quando o paciente se compromete mais, obviamente, em qualquer grupo de doenças crônicas, você acaba tendo melhores resultados. Mas ativar o paciente não é só prescrever. Ativar o paciente é muito mais complicado. Precisa de uma série de outras ações para que isso, de repente, possa ser trilhado. Falando sobre o gasto, que era outro desafio, assim aqui é um dado americano, mas nós não ficamos longe disso, não. Dos 3 bilhões de reais que eu citei para vocês do Estado do Ceará em saúde, mais ou menos 2 bilhões e 200 foram focados na nossa atenção terciária. Tudo bem, o Estado tem mais obrigação nessa atenção complexa do que os municípios, é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que média e alta complexidade não isenta os municípios também. Doutora Joana, por exemplo, tem o IJF, que é um hospital que custa para a Prefeitura de Fortaleza alguns milhões de reais por ano. Alguns poucos, né, doutora Joana? Mas, de qualquer forma, isso demonstra uma inversão dentro desse nosso processo. Nós estamos correndo atrás de recuperar os pacientes agudizados, e estamos tendo um problema danado para poder manter esse sistema funcionante. Isso aqui é só uma projeção dos gastos com internação até o ano de 2030. Esse dado aí é baseado no DataSUS, que nós sabemos que esse valor DataSUS é bem inferior ao valor real dos procedimentos. Então, se continuarmos no ritmo que estamos, fica insustentável. Esse outro é mostrando essas mesmas internações, projetando do ano de 2000 até 2030 também, a mudança o impacto do aspecto demográfico nessas populações. Vocês veem claramente o grupo etário acima de 60 anos ocupando cada vez mais as hospitalizações. Segundo o Rafael Bengoa,
se ele fizer a conta dele da forma como estava há 10 anos atrás, todo o orçamento de saúde dele seria consumido, todo o orçamento do País Basco teria sido voltado para a saúde já em tempos como hoje, ou seja, só ia ter recurso para o sistema sanitário. E esse aqui é um pensamento interessante, né? Como aqueles que enfrentam problemas sociais têm maior risco de problema de saúde e vice-versa. Isso é uma métrica de concorrência. E de influência mútua. Se melhoram, os problemas sociais estão sendo tratados como problema de saúde. A gestão eficaz dos problemas de saúde pode ser feita através de estratégias sociais e vice-versa. Ou seja, se nós desenvolvemos mais políticas sociais que garantam um maior impacto para as populações, certamente nós vamos ter benefícios para o indivíduo, benefícios para a sociedade, benefícios para o sistema, e vice-versa. Aqui, como vai ficar a apresentação para vocês, aqui tem uma importante participação do Dr. Cabeto, porque essa métrica aqui foi uma sugestão dele feita há um ano e pouco atrás, para o governador Camilo Santana, e que motivou um estudo que seria o embrião do que o governador chama de Ceará saudável, né? Seria toda uma lógica de levantamentos de pensamentos estratégicos para a saúde do Ceará. Nós concluímos esse trabalho em novembro de 2016, né? Que foi esse trabalho realizado para poder chegar. São várias informaçõezinhas que geram uma série de reflexões e ações, por sua vez, que culminariam com esse resultado. É a matriz do que o governador deve estar sintetizando no nome de Ceará Saudável. São 5 áreas, com várias outras ramificações, com metas e pactos firmados entre diversos atores da sociedade cearense. Aí envolve judiciário, envolve os sindicatos, envolve os conselhos, envolve as prefeituras, envolve a sociedade civil organizada, num trabalho coletivo de construir esse sistema sociossanitário, por assim dizer. Aí a proposta da logo do Ceará Saudável, que é o Ceará Saudável Movimento pelo Bem-Estar. O governador dividiu o plano em 7 Cearás. Um que está fazendo, já tem resultados muito específicos, é o Ceará Pacífico, que muitos aqui devem conhecer, buscando redução da violência aqui, da mortalidade por crimes letais, por exemplo, no Ceará. E a meta tripla aqui sofreu só uma ampliação. Todo aquele contexto que foi falado antes, isso motivado pela matriz do Ceará Saudável, que vai incluir satisfação e envolvimento dos profissionais. E aí eu estou dizendo satisfação, certo? E envolvimento dos profissionais. Satisfação não é satisfação de um grupo específico, é satisfação com o sistema e envolvimento dos profissionais. Essa tripla meta ampliada, ela recebeu esses 8 objetivos. Eles estão em espanhol ainda, porque eles terminaram agora essa fase aí junto com a equipe que desenhou tudo isso para poder a gente trabalhar. Essas são os 8 objetivos colocados dentro dessa lógica da tripla meta para dentro do Ceará, com uma política aí que deve se desenvolver pelo menos pelos próximos 10 anos. A lógica toda vinculada é trabalhar isso de tal maneira que não seja um programa de governo, e sim um programa de Estado. E aí, essa função estratégica para vocês visualizarem. Fortalecimento do âmbito municipal e regional. O Ceará é um estado que toda a saúde é de gestão plena municipal. Isso faz uma grande diferença porque contempla as diversas nuances de município para município. A função Estado é estimular a inter-relação desses diversos microsistemas que vão se tornar sistemas regionais e, dessa maneira, contemplar muitas desvariações de necessidades e também de resultados que podem impor para esse sistema. Fortalecimento da função vigilância. A função vigilância ela é fundamental. Só para vocês terem ideia, muitas vezes tomava-se decisão, até recentemente na Secretaria da Saúde, olhando para o retrovisor. Os dados que você tinha eram dados de muito tempo atrás para tomar a decisão no tempo presente. Isso, por vezes, incorria em erro.
Hoje, já está disponível no site da Secretaria, você já tem 2015 todo o perfil epidemiológico do Ceará e 2016 já na atualização por conta do SIM e do SINASC, prevista já para abril de 2017. Implementação de novo modelo de assistencial, trabalhando com linhas de cuidado, não mais por procedimento, linha do cuidado materno-infantil, linha do cuidado do paciente oncológico, linha do cuidado do trauma, né? Uma série de linhas do cuidado estão sendo trabalhadas, interligando os 3 níveis do sistema e dissolvendo as estruturas de saúde em um conglomerado que transforma o paciente, não tem que ele ficar sendo ao tal. Desenvolvimento decidido com alcance sistêmico de um projeto de ativação dos pacientes, focado no paciente crônico, e um modelo de integração e coordenação de cuidados. O último lá, vou destacar o processo de planificação estratégica de inovação compartilhada com agentes intersetores. Isso aqui é uma iniciativa intersetorial que contribui enormemente para o sistema, sem dúvida nenhuma. E tem o projeto tático. E aí esse projeto tático envolve ações que já estão sendo operacionalizadas há 10 anos no Estado, que envolvem essa ampliação de estrutura, porque não tem como ter processo sem ter a estrutura para o processo acontecer, a ampliação da estrutura e a garantia de qualificação dessa estrutura. Hoje no Ceará, nós podemos dizer que nós temos a maior rede acreditada do país, porque São Paulo, por exemplo, tem a maior rede hospitalar acreditada do país. O Ceará hoje tem centro de especialidade odontológica, os primeiros do país acreditados, policlínicas, hospitais e o LACEN, Laboratório Central, todos com certificação pela ONU. Basicamente é isso, amigos, e fica essa mensagenzinha. Vamos consertando aos pouquinhos de dentro, que o fora vai se consubstanciando. Muito obrigado. Nós agora vamos ter a oportunidade de ouvir a proposta do município de Fortaleza para os próximos anos, a doutora Joana, secretária de Saúde de Fortaleza. Boa tarde a todos. Dizer para vocês que é uma satisfação enorme estar aqui, especialmente porque, como já se falou muito desde ontem, a gente teve a oportunidade de assistir às primeiras palestras, então o cenário já foi amplamente discutido, não é? Você gerir um sistema universal de saúde é uma atitude extremamente desafiadora, principalmente num país como o nosso, no nosso estado, e com a peculiaridade da assistência à saúde em Fortaleza, porque a maioria dos municípios brasileiros tem a responsabilidade de dar conta da atenção primária. Nós aqui em Fortaleza, além da atenção primária, temos uma rede hospitalar constituída por 10 unidades, e dentre elas, como o secretário Henrique já falou, um hospital de alta complexidade. Então, isso torna a nossa missão ainda mais desafiadora, e não existe outro caminho para a gente dar conta desse recado, a não ser uma iniciativa como esta. É modelo de gestão, é inovação. Então, a gente queria aqui agradecer essa iniciativa, para a gente foi um presente, principalmente porque estamos começando a gestão. Então, saiba que nós vamos explorar o resultado deste fórum no nosso planejamento. Eu acho que esse realmente é o objetivo, e quero aqui parabenizar as nossas entidades, fiquei extremamente orgulhosa das nossas entidades médicas terem tomado a frente deste processo para nos ajudar a gerir a saúde da nossa cidade. Nós vamos falar aqui dos planos, né, para os próximos anos. Já se trabalhava com uma gestão planejada, né, que temos um mapa estratégico com várias perspectivas, na perspectiva sociedade, a proposta de melhoria dos macroindicadores. Aqui na perspectiva processo, implantar um plano diretor para atenção primária, um plano diretor também para os hospitais, para a rede secundária e terciária. A gente vai falar aqui rapidamente para depois falar no futuro. Então, hoje Fortaleza trabalha com esse eixo estruturante realmente na atenção primária, com foco na população, na promoção da saúde e fazendo a interligação com a rede secundária e terciária, com as redes aí de atenção que aqui também já foram citadas. Aqui para dar alguns exemplos, a questão da mortalidade materna, que tem uma tendência de queda, mortalidade infantil nos últimos anos, aqui a mortalidade por causas externas, mortalidade por doenças do aparelho circulatório, aqui o câncer de mama, com uma ligeira tendência
de crescimento, precisamos ter um olhar bem atento, bem especial. Câncer de colo de útero, a letalidade por dengue, né, as arboviroses é uma questão que vem nos preocupando bastante. E aqui o que foi amplamente investido nos últimos 4 anos, que foi na reestruturação das unidades na atenção primária, especialmente nos postos de saúde, foram ampliados e reformados mais de 70 unidades e criadas novas 19 unidades na atenção primária. Então, isso tem feito assim, uma diferença muito importante, porque a condição de trabalho dos profissionais era uma coisa que precisava realmente ser vista e foi feito um amplo investimento nessa questão. E também na elaboração das diretrizes clínicas para essas redes prioritárias, como atenção à saúde da mulher, atenção à saúde da criança, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Também foram construídas 5 UPAs, e tem uma aqui já para ser concluída. E a gente vai agora trabalhar a revisão deste planejamento com a consequente elaboração do nosso plano de saúde. E aqui nesse contexto que a gente acha que discussões desta natureza, como este fórum, vão nos ajudar a trabalhar o planejamento dos próximos 4 anos na saúde de Fortaleza. Então, a gente, para planejar, a gente tem que ter um olhar na nossa epidemiologia, no nosso perfil epidemiológico. Eu trouxe aqui apenas para ilustrar um dos nossos indicadores, que é a mortalidade pelas 6 principais causas. Vocês veem aqui, né, que a principal causa, ao longo dos anos, realmente são as doenças do aparelho cardiocirculatório. Então, quando a gente for trabalhar o nosso planejamento, a gente tem que ter esse olhar. A epidemiologia nos ajuda nesse sentido. Nós precisamos olhar para o nosso cenário epidemiológico para trabalhar o nosso planejamento. Uma causa também que nos chama bastante atenção são as causas externas, né? Então, que teve um pico, agora está aqui decaindo. Isso aqui é porque é uma mortalidade geral, mas se a gente fosse pegar por faixa etária na população jovem, é a primeira causa. Então, uma situação também bastante preocupante, que não é só a saúde que vai conseguir enfrentar sozinho, é uma ação, a prevenção dessa causa de mortalidade, ela é intersetorial, não tem outra forma de trabalhar. Então, como é que nós estamos pensando na revisão do nosso planejamento? Como é que nós vamos fazer o plano de saúde para os próximos 4 anos de Fortaleza? Estamos fazendo, não fizemos ainda, não começamos ainda esse planejamento, porque estamos fazendo uma seleção para os gestores. Então, nós já lançamos o edital, que se encerra agora no mês de abril, para a seleção de gestores de todas as unidades de atenção primária, dos coordenadores de saúde das regionais e dos diretores executivos de hospital. Então, nós entendemos que após essa seleção é que a gente vai poder trabalhar junto com eles o planejamento. E até lá nós temos também tomado algumas iniciativas. Fomos até a Associação Médica Cearense, pedimos para que o presidente, o Carmelo, chamasse todas as sociedades para a gente ouvir as sugestões das sociedades médicas, por entendermos que o profissional que está lá na ponta, ele sabe bastante da necessidade da população e poderia nos ajudar na elaboração desse planejamento. Então, foi uma reunião extremamente produtiva. Nós pedimos para que eles pensassem e nos sugerissem as ações. Algumas especialidades já mandaram, mas a AMC está coletando todas as informações e vai nos passar para que no nosso evento de planejamento, após a seleção dos gestores, nós possamos já ter essa matéria como contribuição. Tivemos também, já aqui em Fortaleza, um seminário internacional de políticas públicas inovadoras para as cidades. O Cabeto, inclusive, esteve participando, tinham umas 400 pessoas, todo mundo dando opinião. Também saiu um produto, saíram várias sugestões para a saúde. Tivemos uma palestra muito interessante de uma ex-ministra da Saúde do Equador. Então, muitas coisas deste seminário também serão usadas no planejamento estratégico da nossa saúde. Também teremos a participação de entidades de controle social, participação de parceiros públicos e privados, aqui especialmente as instituições de ensino, as universidades também farão parte. E lógico, que como a gente já colocou, assim, de forma já bem ousada, o produto deste fórum, que eu acho que a gente vai precisar, assim, utilizar toda a discussão que foi feita aqui, a gente vai levar para o nosso planejamento, que deverá ocorrer em junho ou julho, é que eu já quero convidar, como já convidei a AMC, também o sindicato, mas o doutor Ivan, para que indiquem representantes e principalmente que levem o resultado deste fórum para que a gente possa inseri-lo dentro das nossas ações de planejamento para os próximos 4 anos. No entanto, como a gente não poderia ficar esperando acontecer o
planejamento para já começar a trabalhar, porque a gente tem algumas questões que são muito urgentes, a gente elencou aqui algumas ações prioritárias, que nós já estamos trabalhando, até que a gente possa fazer o planejamento com todas essas partes que eu já coloquei, para que a gente consiga dar, neste momento, mesmo antes de planejar os próximos 4 anos, já busque alguns resultados que são mais emergenciais para a nossa população, que a gente já enxerga, independente de precisar sentar com todo mundo ou não. Então, a definição de linha do cuidado assistencial, com base nos indicadores epidemiológicos, a gente vai já implantar um centro de especialidades nas unidades, nas regionais, para dar um melhor atendimento aos pacientes portadores de hipertensão e diabetes, por conta daquele cenário que vocês já viram. A ideia é que cada regional venha a ter 2 policlínicas, mas hoje nós só temos uma policlínica na Regional 6, então até lá nós vamos estruturar algumas unidades de atenção primária para que possa dar um atendimento mais especializado a alguns casos de pacientes mais complicados com hipertensão e diabetes. No caso do enfrentamento das arboviroses, a gente está aí à frente de um número elevadíssimo de casos de chikungunya, então a gente está estruturando 19 unidades de atenção primária para dar esse atendimento à população também, com salas de observação bem estruturadas, para ver se a gente consegue diminuir a lotação nas UPAs e nos hospitais, então que pelo menos neste primeiro semestre a gente já consiga dar esta resposta. Garantir o abastecimento de medicamentos na atenção primária, é uma situação que nós temos grande reclamação da nossa população, então precisamos enfrentar esse desafio antes mesmo da realização do nosso planejamento. Fortalecer a interface entre os vários níveis de atenção, através da integração das centrais de regulação, da ressignificação da rede de atenção hospitalar secundária, da conclusão do IJF-2 e da certificação do IJF, do Hospital Zilda Arnes, e também redefinir e fortalecer as parcerias com as instituições de ensino. Aqui queria falar um pouco sobre essa questão do abastecimento de medicamentos na atenção primária. É uma ação também muito desafiadora, porque nós temos uma rede de atenção primária muito grande, são 109 unidades de atenção primária na saúde, então a logística da distribuição desses medicamentos é extremamente complexa. A gente já tem um sistema informatizado que está praticamente concluído, mas mesmo assim, se o profissional que está lá na ponta ele não consegue alimentar corretamente, você tem um estoque ou superdimensionado ou subdimensionado, acaba que quando o paciente chega lá na hora de receber o medicamento, existem falhas, a gente não está conseguindo entregar aqueles itens da atenção primária que a gente já elencou como definidos nos postos de saúde. Então, para solucionar, para minimizar essa questão logística, nós implantaremos em junho a primeira central de distribuição nos terminais de ônibus. Por quê? Nós temos hoje em Fortaleza 7 terminais de ônibus. Então, a gente entende que se houver alguma falha na distribuição e no estoque lá na ponta, o usuário, na hora que vai trabalhar no dia seguinte, ele pode pegar o seu medicamento na central de distribuição. Com isso, a gente vai ter um olhar em 7 unidades, ao invés de ter que olhar em 109. Não quer dizer que a gente vá deixar de olhar em 109. Continuaremos cuidando para que os processos de distribuição aconteçam em todas as unidades. Mas, pelo menos, nessas 7 centrais, a gente vai ter a garantia de que ali não pode faltar nenhum item da atenção primária. Não é uma farmácia no terminal, é uma central de distribuição. Vai ter acesso a ela aquele paciente oriundo do posto de saúde. Se o médico prescreveu 5 itens e 2 faltaram, logo no sistema já vai ser colocado, e quando ele chegar no terminal, já se sabe de qual foi o posto que ele veio e que aquele medicamento está destinado a ele. Então a gente entende que com isso a gente já vai resolver em definitivo essa questão da distribuição dos medicamentos na atenção primária. Aqui, a integração das centrais de regulação. Os gestores aqui de Fortaleza sabem que nós trabalhávamos com 2 centrais, uma do município e uma do estado, que pelo fato de trabalharem separadamente, existia alguma dificuldade de comunicação, então nós integramos essas centrais. Com isso facilita, porque os processos estão integrados, os profissionais estão trabalhando todos juntos, então hoje nós temos a oportunidade de conhecer toda a fila, toda a nossa demanda, como também toda a nossa oferta. Então, a nossa expectativa é que, a partir do conhecimento real e do tratamento destas filas e da oferta também, a gente possa agora elaborar planos realmente efetivos para resolver da forma mais rápida possível, principalmente naqueles casos mais gritantes, alguns gargalos nas consultas especializadas e alguns exames que são extremamente importantes e que a nossa população tem
dificuldade de ter acesso. A ressignificação da rede hospitalar secundária. A gente já começou também a trabalhar isso, a gente, como eu falei antes, a gente não consegue esperar assim, que chegue o planejamento para começar a trabalhar. A gente precisa rever a nossa rede hospitalar secundária. Será que realmente a gente precisa de tantas portas de entrada já tendo as UPAs? Será que não é interessante os nossos Gonzaguinhas realmente serem direcionados ao atendimento materno-infantil? Aqui são questionamentos, nós estamos estudando. Será que os frotinhas não realmente devem ser direcionados ao trauma? Então, assim, esse atendimento de clínica médica, se tem UPAs perto dos frotinhas, não seria interessante a gente redirecionar esse atendimento? É o que nós estamos chamando de ressignificação. Estamos analisando a essa luz do melhor atendimento à população. Porque se a gente consegue direcionar o atendimento do hospital àquilo que ele realmente se destina, a gente pretende dar um atendimento mais qualificado naquela área e não ficar totalmente pulverizado. A questão do atendimento da atenção hospitalar pediátrica também é uma coisa que precisa ser revista, né? A epidemiologia da atenção hospitalar pediátrica mudou radicalmente nas últimas duas décadas, com o advento da imunização. Você hoje não interna mais criança com desidratação grave, com pneumonia, graças a Deus, graças à vacina para o rotavírus, para o pneumococo. Então, mas os nossos hospitais ainda estão focados, principalmente os secundários, nesse tipo de atendimento, de desidratação, de pneumonia, e as crianças hoje, que felizmente não se internam mais por isso. Essas patologias, elas são passíveis de tratamento ambulatorial, quando muito em salas de observação. Então, precisamos rever a nossa rede secundária, ressignificá-la para dar um melhor atendimento à população. A conclusão do IJF2, um hospital que vem muito sobrecarregado, é o único hospital de trauma, né, no estado aqui do Ceará, de trauma de alta complexidade. A gente entendeu que seria mais custo efetivo a gente fazer ampliação do que construir um outro, uma vez que a porta de entrada para atender o politrauma é uma porta de entrada que deve ser extremamente complexa, como é a do IJF. Nós temos praticamente todas as especialidades médicas lá de plantão. Então, se a gente fosse abrir um outro hospital para atender doentes graves, vítimas de politrauma, seria muito mais complexo. Então, o IJF2 é um anexo do IJF, que vai dar suporte ampliando leitos de UTI e número de salas cirúrgicas para dar uma melhor resposta naquela própria instituição, mantendo as mesmas equipes da emergência. O fortalecimento das parcerias com as universidades, nós já estamos trabalhando aí, a secretária adjunta, a doutora Itamar, está trabalhando com cada uma das universidades, já existia uma parceria, os convênios com as universidades, a gente agora quer sentar e dialogar com cada uma delas e realmente investir nessa questão de centro de saúde, escola, fortalecer cada vez mais esta parceria, por entendermos que o ensino, ele sempre atrela qualidade aos serviços de saúde. E você está entregando um serviço de saúde à população e promovendo o conhecimento, trabalhando a pesquisa. Então, o vínculo com a universidade, nós entendemos que é fundamental para a entrega de um serviço de saúde de qualidade. Aqui são as etapas desse projeto. E, por fim, a implementação da parceria com a Bloomberg, que é uma instituição filantrópica internacional. Ela elegeu 3 cidades na América Latina para trabalhar a redução da morte por acidentes no trânsito. Então, tem trabalhado muito fortemente aqui em Fortaleza, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, educação no trânsito, malha viária. Então, a gente está aqui fortalecendo essa parceria com a Bloomberg, porque, como vocês viram lá no início, a mortalidade por causas externas aqui no nosso município também é uma questão importante, e nós vamos continuar nessa parceria e no seu fortalecimento. Então, era isso que a gente tinha para colocar. Fica aqui uma reflexão, que os vossos esforços desafiam as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Eu acho que, por mais difícil que seja, se a gente souber inovar, se a gente discutir, se a gente trabalhar junto, se a gente fomentar iniciativas dessa natureza, eu acho que a gente consegue sim dar uma resposta cada vez melhor à nossa população. Muito obrigada pela atenção. Nós vamos compor então a mesa de maneira completa com os expositores e os 2 debatedores, o Dr. Carlos, o Dr. Cabeto e a doutora Mayra, além dos 2, Dr. Henrique e a doutora Joana. Então, Dr. Carlos Roberto, Dr. Cabeto, a sua apreciação. Bom, eu vou procurar ser objetivo, tirar
os enfeites do meio, né? Porque acho que dada a hora e a necessidade de debate. Eu assisti às duas exposições, eu quero parabenizar os dois pelo desafio, né? Pelo esforço que é assumir uma Secretaria de Saúde no Brasil atual e no mundo, né? Não é um problema só brasileiro. Mas eu quero pontuar algumas coisas que eu considero importantes para serem debatidas. Primeiro, a impressão que eu tenho, assim, às vezes o meu jeito de falar é um pouco objetivo demais, então espero que me perdoem quando eu colocar dessa forma. A gente há muitos anos vem assistindo palestras e mais palestras e propostas de consultores e etc., né, dos mais diversos países do mundo, né, sobre lógica de sistema e etc. E eu tenho colocado alguns pontos que são, na verdade, fundamentos para a discussão de qualquer coisa, né? A primeira coisa é que eu tenho a impressão que há uma confusão entre meio e fim. Tradicionalmente, as pessoas apresentam os meios, os processos, como finalidades. Então, isso é um erro repetido, né? E que, por que eu estou citando isso? Porque, por exemplo, quando a gente fala de processo, de protocolo, isso é meio. E mesmo no meio, está faltando aí dados. Nós não temos um sistema de aquisição de dados confiável, pessoal. Isso não é verdade no Estado brasileiro, nem tampouco no Estado do Ceará. A estatística de hipertensão no nosso Estado ela ainda existe. Como ainda existe na maioria dos estados brasileiros. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Hipertensão. E isso a gente já tentou várias vezes na sociedade criar um Big Data de hipertensão, doença coronária, e nós não fomos ainda eficazes, né? Então, parte do que a gente planeja, talvez isso seja um pouco do que a doutora Joana colocou ali, que a mortalidade da doença cardiovascular está caindo em 2016. Eu tenho a impressão que isso é subnotificação, né? Porque isso não é realidade em nenhuma sociedade do mundo, né? Talvez só na Finlândia, né? Então, só para exemplificar isso, não é nenhuma crítica. Uma outra coisa é que quando a gente fala de processo, existe uma coisa que antecede isso, a questão do planejamento, né? E o planejamento, ele pressupõe o uso da ferramenta adequada, né, para a gente chegar onde deve. A ferramenta tem que ter dado, tem que ter diagnóstico e tem que ter estrutura. E aí nós temos uma estrutura burocrática antiga, né, e difícil de execução. As pessoas, alguns não conhecem, né, mas se vocês entrarem na maioria dos órgãos públicos, as pessoas não têm preparo e a estrutura ela é amarrada, burocrática, e isso emperra muito os diagnósticos e a ciência. Sem falar da influência política do Estado brasileiro, que tem que ser dito de verdade, ela existe, né, como existe no sistema. E atrapalha muito. Tanto atrapalha que eu estava comentando ali fora, que se você quiser arranjar dinheiro para investimento no Ministério da Saúde para construir um hospital, você consegue. Desde que você tenha um bom deputado, ligado a um bom ministro, seja da base aliada, e você vai construir um hospital, como a gente tem vários aqui no estado do Ceará, precisando ou não, né? Não estou falando dos que estão feitos, precisam, mas tem alguns que não precisam. Então, precisa de uma certa avaliação com coragem para se colocar isso de uma maneira sem desvios, né? Ou sem movimentos hipócritas. Assim como cabe à classe médica um raciocínio sobre os processos de qualidade que, a meu ver, não têm sido colocados dentro desse processo todo. A qualidade é fundamental, ela é eficiência e ela é o resultado final do que a gente visualiza. Eu vi alguns slides da consultoria do Bengol. Eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde do Estado pela iniciativa. O Bengol é uma referência na saúde pública, né? Lá no País Basco e como consultor do BID, né? Ou da OMS, e como tal deve ser respeitado, mas ele tem uma realidade diferente.
Nós temos... A outra coisa que faz parte, eu sinto falta nos planejamentos, é a questão do processo de trabalho. Alguém falou aqui de qualificação, de resultados, mas muitas vezes os resultados eles são impossíveis nos processos que eles existem. Por quê? Porque é impossível você qualificar as pessoas com a metodologia de trabalho que você tem. Isso tem que ser pensado. Nós temos um trabalho de saúde absolutamente pulverizado, né? Em várias ações, em vários locais e desvinculados, que é um problema. Isso, todos nós que fazemos parte da vida acadêmica, a gente sabe que uma das formas de se aprender e garantir a qualificação é essa inter-relação direta com o meio formador e com o meio que transporta o conhecimento. Outra coisa que eu queria que vocês comentassem, e vale a pena, assim, quando a gente fala de sistema, e aí vale para o que ele colocou lá, eu citei ontem e vou citar de novo. Tem alguns pontos que devem ser importantes. Eu insisto sempre nesse conceito, porque as pessoas ficam preocupadas se o sistema é universal, se o sistema é estratificado. O sistema de saúde não está sendo compreendido no todo. Eu já disse isso anteriormente ao governo do Estado. E aí, Joana, assim, eu queria que você olhasse, porque no começo do governo Camilo, nós, numa comissão de médicos, voluntariamente, né, inclusive discutimos isso com o sindicato e o Conselho Regional de Medicina, nós fizemos uma proposta de integração com as universidades, com as faculdades de medicina, inclusive resgatando um problema de ter faculdade de medicina sem centro formador, que é um problema no Estado brasileiro, quer dizer, você abrir um monte de faculdades sem ter onde formar, ou colocando aluno em local onde não tem gente qualificada para fazer. E eu acho que faz parte do planejamento do sistema incorporar esse processo também, né? Nós colocamos lá, tem uma proposta para ser debatida, eu acho que foi uma oportunidade de eu dizer, não é o caso do debate, mas eu acho que tinha que colocar isso aqui, porque eu acho ótima a iniciativa, doutora Joana, e acho que aproximar isso sob uma visão diferente, não da universidade hermeticamente fechada, mas uma universidade que incorpora a tecnologia, inclusive em alguns pontos que são fundamentais. Quer dizer, a gente fala de controle de hipertensão, diabetes, tem muita metodologia barata tecnologicamente para fazer controle adequado, pessoal. O Estado do Canadá melhorou o controle de hipertensão usando farmacêutico à distância. E isso não impede o resultado e não tira o papel do médico e dá uma dimensão diferente ao trabalho, usando tecnologia à distância, inclusive, que nós não estamos usando. O Estado do Ceará teria 100 pontos, né, de cabeamento para ligar os municípios, e isso é subutilizado, né? Hoje tem 50 e poucos funcionando. Eu mesmo faço uma sessão clínica de segunda-feira de manhã, que é passar desses municípios, mas tem pouquíssima divulgação e participação, né? E isso está sendo pouco utilizado, assim como a telemedicina, que é uma realidade, né? Inclusive na formação, né? Um outro ponto importante é relacionado a que a gente fala de sistema universalizado. Eu ia comentar isso, eu comentei ontem e vou dizer de novo. Assim, quando você analisa qualidade de saúde, todos esses processos são importantes, mas tem uma coisa fundamental, é a relação com a renda per capita e a população em geral. Só para que vocês tenham ideia, se você pegar estados ricos, que tem mais de 50 mil dólares per capita ano, o pior resultado é o americano. Tem outros países também nessa situação. Portugal um pouco melhor, mas é parecido. Existe um problema outro, que são as outras problemáticas sociais. Então, eu vou chamar a atenção de novo, porque o sistema de saúde ele é um sistema riquíssimo. Só para vocês terem ideia, um fundo inglês de equidade, Equity Trust, não sei se vocês conhecem, quem quiser pode entrar na internet, é um fundo montado pelo professor da Universidade de Oxford. Eles fizeram uma pesquisa lá e mostraram o seguinte, que o desenvolvimento da inteligência intelectual e da capacidade de qualidade de vida tem a ver com a qualidade do trabalho.
que é uma coisa que nós, profissionais de saúde, temos que, quando a gente desenhar sistema, eu não tenho que desenhar só se o doente chega, porque se você não tiver aquele indivíduo qualificado, no ambiente de trabalho adequado, com série de processo, eu não estou querendo pintar o hospital de ouro ou não ter nenhuma maca na emergência, não é essa a finalidade. Porque tem em qualquer lugar do mundo. Mas o processo de trabalho, ele precisa ser discutido. E o processo de qualificação inclui a carreira de médico, entre outras, que assim se coloque. Então, eu tenho a impressão que é preciso entender o sistema de saúde como um todo. Eu tenho desenhado e falado na questão da qualidade, dos desenhos de modelo e na integração da sociedade como um todo, porque eu parto do princípio que saúde é concessão do Estado brasileiro, portanto, ele tem que ser planejado no todo. O Estado do Ceará tem 36% da população sendo atendida por convênio de saúde. Isso nem sequer entra em pauta de discussão. 60%, depende da estatística, entre 50% e 60% dos leitos hospitalares do Brasil estão nas santas casas e nas instituições filantrópicas. E eu não vejo ninguém falar nessas instituições. Parece pecado falar nessas instituições. E me parece estranho quando você não coloca claramente o que isso deve ser significado, né? Então, eu estou colocando aqui uma série de pontos que vai do Big Data, da formulação de um planejamento mais universal, aí é universal de fato, né? Porque inclui a sociedade como um todo, de uma série de processos que nós temos nos eximido de discutir, inclusive com a relação com o Centro Formador do Conhecimento. Assim, em São Paulo, eu sou oriundo de formação do INCOI, do HC, e uma época se discutiu isso lá, e depois eu não sei como é que ficou, né? Eu sou, professor Gonçalo, eu sou aluno lá do professor Krieger, tá? E com muito orgulho. E tenho dessa visão de que o conhecimento ele tem um papel fundamental dentro do sistema. E nós não passamos essa realidade ainda. Quer dizer, eu queria ver medidas efetivas do papel do conhecimento na mudança desse processo. Quer dizer, eu estou vendo isso meio titubeante. Estou falando de uma série de processos e eu vou depois deixar para o restante. Eu estou colocando aqui uma série de uma maneira bem franca, não é crítica pessoal nenhum de vocês, assim, são algumas colocações que a gente tem feito, alguns concordam, outras não, polêmicas ou não, mas eu acho que devem ser debatidas. Mas parabéns aos dois pela apresentação, pelas iniciativas, né, e muito obrigado. Doutora Mayra. Eu gostaria inicialmente de agradecer no final da tarde de hoje, como o doutor Ivan disse, a quem teve a motivação de permanecer aqui no sábado. Nós sabemos que as nossas famílias, né, cobram a nossa atenção, mas também gostaria de manifestar a minha alegria, né, a minha emoção, não só enquanto uma das organizadoras desse evento, mas como médica com 26 anos de formada, é a primeira vez que eu vejo ao longo da história da saúde pública do Ceará estarmos reunidos, né, médicos, entidades de saúde, profissionais da gestão não médicos, representantes, né, da Secretaria Estadual, do Governo do Estado do Ceará, da Secretaria Municipal de Saúde, todos com o mesmo objetivo. Nós não podemos permanecer onde nós estamos. O que todos nós temos aqui, para quem mora no estado do Ceará e para os colegas de outros estados do Brasil, é a vivência de uma mesma realidade que se repete. O sofrimento da população que usa o sistema público de saúde, que se encontra em falência, é incontestável. No Ceará nós temos uma atenção primária falida, né, que não tem nem de longe cumprido aquilo que nós lemos e que nós ensinamos enquanto professores para os nossos alunos, que deve ser a rede de atenção primária. No sistema secundário, a mesma coisa. Nossos pacientes são desassistidos, nós ainda não encontramos o modelo. Hoje nós tivemos discussões aqui, desde ontem, aliás,
né? Se nós vamos ter hospitais menores, se nós vamos ter hospitais com maior número de leitos. E no terciário, o Ceará criou, há 2 anos atrás, um modelo que virou motivo de comentário nacional, que são corredores lotados de pacientes, né? Nós temos uma média de 300, 400 pacientes em corredores de hospitais terciários. Pessoas que não têm para onde ir, porque esse sistema terciário também não funciona. Temos excelência, fazemos transplante renal, transplante hepático, mas nós precisamos oferecer a todos os usuários do sistema, seja na atenção primária, na secundária, na terciária, eficiência. Né? Ter um sistema que funcione de fato com uma eficácia. E eu acho que a motivação é todos nós encontrarmos um caminho. Tem 2 motivações aqui que eu pediria à doutora Joana, colega pediatra, ao doutor Henrique Javic, que somos colegas, né, iniciadores de um modelo novo de gestão desde muitos anos, que fosse colocado nas discussões da formação desse novo modelo. Primeiro é a questão do saneamento básico, que ninguém falou aqui. Nós temos, segundo o Ministério da Saúde, o Ceará com um dos maiores índices de arbovirose. Mortalidade por dengue altíssima, e agora nós temos dados, né, mostrando que a chikungunya no Ceará tem apresentado, inclusive, casos muito graves. Eu, pessoalmente, tenho vivido um drama desse na minha família. No entanto, nós temos dentro da mesma cidade, eu me refiro só à cidade de Fortaleza, 2 PIBs. Num determinado percentual, né, de bairros da cidade, você tem um PIB comparável à Suíça e no restante você tem um PIB comparado ao da Etiópia. E nessa Etiópia nós não temos saneamento básico, o lixo se acumula nas ruas e não tem como a gente enfrentar, se nós não temos leitos de hospitais, se nós não temos atenção secundária, primária, ainda organizada, como nós enfrentarmos essas arboviroses sem saneamento básico e com lixo sendo depositado nas ruas da periferia de Fortaleza. E no interior também não é muito diferente. Então, a minha preocupação é que dentro também dessa reorganização do sistema, que a gente possa ter do governo do estado, da secretaria, né, de planejamento, também um orçamento destinado a saneamento básico, que é o mesmo problema no Brasil inteiro. 50% das nossas habitações, das nossas residências não tem, né, instalações hidrossanitárias. A outra questão aqui é, enquanto representante do Sindicato dos Médicos, que tem como prerrogativa maior defender o trabalho médico, é que dentro desse novo modelo de gestão, o doutor Cabeto também já mencionou, nós precisamos encontrar alternativas respeitosas para o trabalho médico. Porque nós temos hoje, no estado, médicos e profissionais de saúde de maneira geral contratados por seleções temporárias, profissionais estatutários, mas temos também um desastre. Profissionais trabalhando por um regime conhecido como regime de pagamento de autônomo, que recebem suas remunerações com 3, 4 meses de atraso e que não tem motivação nenhuma de, mesmo que a rede se organize, eles continuarem trabalhando e criando rotinas se não recebem suas remunerações, porque nós trabalhamos porque gostamos, mas trabalhamos também porque precisamos manter nossas famílias, manter o mínimo existencial que garanta nosso bem-estar das nossas famílias. Então, hoje, a realidade é essa. Estado e município não honram com frequência, isso é em todo, nos 184 municípios, os seus compromissos no pagamento das remunerações. E nós não estamos falando em remunerações adequadas, como a gente já discutiu aqui. Quanto deveriam ganhar os profissionais, quem vai receber mais, se é pela meritocracia, se são os profissionais especializados, se é o médico da atenção primária. Nós estamos falando aqui em honrar com compromisso de médicos que trabalham com vínculos precários para esses 2 entes, né, de poder, estadual e municipal. Então é uma situação preocupante, porque eu não consigo ver como é que no mesmo, numa rede hospitalar, por exemplo, nós temos 4 tipos de profissionais com vínculos distintos, e como é que nós vamos prestar assistência de qualidade a esses pacientes se nós não conseguimos fazer uma rotina? Porque num dia é um profissional da cooperativa, no outro dia é um que vai pelo regime de pagamento de autônomo, e aí as cooperativas atrasam, aí no outro mês são os RPAs que brigam para que a gente consiga que o pagamento de dezembro seja pago em março de 2017. Então, falo aqui, pergunto aos gestores, se dentro desse programa existe a preocupação de que esses profissionais
inclusive os não médicos, que muitas vezes sofrem mais porque nós temos a prerrogativa de termos mais de um emprego. E às vezes esses profissionais se dedicam exclusivamente a uma única atividade. Então, são as considerações que eu faço. Gostaria também de ouvir o que vem sendo planejado em termos das redes de consultas especializadas e do fim, né, das que aparentam ser intermináveis filas de pacientes que esperam por atendimento cirúrgico no estado do Ceará. Nós precisamos resolver isso também. No último levantamento nosso, nós tínhamos 18 mil cearenses aguardando cirurgias urológicas, ortopédicas, neurológicas. Como nós vamos resolver isso aí dentro da rede, antes dela estar completamente organizada, porque isso é uma urgência. Esperar por uma consulta especializada 5 anos, né, também precisa ser resolvido. Então, são os pontos que eu coloco aqui. A questão relativa ao trabalho médico e também a resolutividade no que se diz respeito a consultas e atendimentos cirúrgicos. Fortaleza é um pouquinho diferente, né? Nós não temos saneamento básico, nem onde o PIB é alto, viu? Assim, só para que vocês entenderam, o último projeto de saneamento do Ceará, o projeto Sanear, ele termina onde chega ali no Meireles. Quer dizer, toda aquela zona do Meireles até o Papicu, e tem grande parte dela que não tem saneamento. Algum tem e não foi ligado. Então, não é só na periferia, nós estamos fazendo saneamento na cidade inteira, né? Eu, como coordenador dessa etapa, eu não poderia deixar de dizer 2 palavras. Primeiro, eu quero dizer que estou feliz, sinceramente, por estarmos com os 2 gestores aqui, maiores do município de Fortaleza e do estado, e para ser sincero, eu duvidava que estivessem os 2. Eu duvidava. Fico feliz e já agradeço. Talvez nós estejamos, nos últimos 2 ou 3 meses, doutora Mari, iniciando uma etapa diferente, de mais diálogo das entidades médicas com a gestão. E eu afirmo, sem ter qualquer dúvida, as entidades médicas, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos e a Associação Médica têm o que dizer e o que contribuir. Muito. Por quê? Porque nós conhecemos, nós vivemos o dia a dia do exercício do atendimento à saúde. Nós ouvimos diariamente de dezenas e dezenas de médicos. Nós andamos por esse estado inteiro, fiscalizamos. Centenas, eu digo centenas, de relatórios de fiscalizações já chegaram à Secretaria de Saúde, mandadas por nós. E aqui, a Secretaria de Saúde de Fortaleza, a doutora Naldan está ali, que é a chefe da fiscalização aqui, nós mandamos numerosíssimas, nós conhecemos, é isso que eu quero dizer. Portanto, dentro daquela valorização do conhecimento, é um tipo de conhecimento, né, doutor? O doutor Cabete insiste que é preciso levar em conta o conhecimento para que a gente possa avançar. O conhecimento de como está a saúde, a gestão não pode ignorar o que as entidades médicas têm para dizer. E nós queremos dizer, queremos contribuir. Não temos nenhuma outra finalidade, nenhum outro sentido a não ser contribuir para que haja uma melhor assistência à saúde da população. Só isso. É só isso que queremos. E por fim, porque como eu sou nordestino, meio matuto do interior, eu quero dizer que eu presto atenção ao que as pessoas falam e valorizo os compromissos que as pessoas assumem. E quando foi na campanha para o governo do Estado, eu pessoalmente, num grande debate ocorrido no auditório da Unimed, eu tive a oportunidade de colocar concurso público para a área da saúde, para médicos, né? Concurso público, hoje parece que termina virando quase uma heresia, estão virando a legislação de cabeça para baixo, mas eu volto a dizer, concurso público, eu não sei como é que se pode fazer uma boa atenção, um bom serviço público sem recursos humanos. As pessoas estão se aposentando, outros morrendo, é preciso haver concurso público. Foi dito naquela oportunidade que seria feito um grande concurso público no Estado, e eu perguntei em que época, logo no início da gestão, e nós estamos no 3º ano. Eu cobro, tenho o direito e o dever, a obrigação de cobrar. E, pessoalmente, eu e o doutor Carmelo, ele está aqui ainda, eu e o doutor Carmelo tivemos a oportunidade de falar com o então candidato
Camilo Santana sobre outra ideia que eu coloquei no auditório da Unimed, mas não tinha colocado para o doutor Camilo, dentro daquele outro aspecto que o doutor Cabeto falou, a formação, é preciso cuidado com a formação, portanto precisa ter centro formador. Um hospital universitário dentro do campus da UES. Essa promessa foi feita. Ela foi feita, não vou esquecer nunca. Ela foi feita. Eu sei que existem as dificuldades, existe a pobreza, existe a carência de recursos e tal. Mas nós precisamos encarar essas questões. Obrigado pela atenção. Passo para o doutor Javi primeiro e depois a doutora. Eu vou levar a cobrança, viu, doutor Ivan? Se preocupe, vou levar a cobrança e só partilhando aqui alguns temas. Apesar de não ter falado, viu, doutora, mas a apresentação fica aí. Dentro daqueles slides que eu passei, que é muita letrinha, mais rapidamente, ele desdobra o Ceará Saudável. O Ceará Saudável, apesar de ter esse nome, ele tem só 20% dele que é Secretaria da Saúde em si. 80% da construção do que é chamado Ceará Saudável, depois de um ano de discussão sobre o tema, é focado em outras áreas. Tem uma área lá que é o trabalho, né, que é focado justamente nessa função de desenvolver relações de trabalho para o sistema que torne isso mais sólido, mais lógico. Tem uma área toda voltada para habitação, saneamento, como eu digo, é a modelagem do sistema sociossanitário. Porque o grande problema, e aí eu vou fazer só uma reflexãozinha, viu, doutor Cabeto, é que por menor que seja o infinitésimo de tempo entre o segundo futuro e o anterior, o segundo futuro sempre vai ser consequência do passado. Ou seja, não tem nem nada que aconteça no nosso presente aqui, inclusive esse evento, que ele não seja motivado por uma série de construções anteriores que foram sendo trabalhadas. Então, por essa razão, é importante perceber que a maneira como o Sistema Único de Saúde no Brasil foi criado, ele deixou várias sinucas para serem destravadas. Menos de 30 anos depois da formação do Sistema Único, tem muitas coisas sendo debatidas na própria forma de elaboração do sistema e da aplicação. Eu chamo a atenção por isso porque parece, às vezes, e só compreende muitas vezes a burocracia, quem está por trás dela. A doutora Jana falou muito de medicamento. A lei que a gente compra medicamento, ela tem um nome até um número que eu considero até sugestivo. É 8666. Eu costumo dizer que ela é do cão mesmo, porque ela não é normal. A forma como a gente faz para trabalhar a aquisição de qualquer coisa na saúde é de forma assim absurda. E aí, muitas vezes, para elencar os 164 itens da atenção primária, ignorando toda outra coisa, hoje não tem fornecedor que fabrique no Brasil omeprazol na quantidade que é prescrita na atenção básica no Brasil. Vai faltar omeprazol em algum lugar do Brasil, se você somar tudo que é prescrito na atenção básica de omeprazol, certo? Somar tudo que é prescrito na atenção básica de omeprazol, não tem produção que chegue perto ao que é consumido na atenção básica do Brasil. Imagine que, tirando o que é prescrito na atenção básica, estou falando de sistema público, tem o que é prescrito no sistema privado. Então, é muito dilemático. Nós tivemos situações absurdas de falta de 10, 12 antibióticos no Brasil por falta dos insumos de produção. E é muito simples. Eu sou judicializado, a doutora Joana é judicializada, a gente vai até preso, se for o caso, não tem problema nenhum, mas não resolve o problema. Porque o grande dilema a ser posto é que nós não fomos ainda, e você coloca bem, doutor Cabeto, na causa da causa da causa. É de perceber as outras dinâmicas que estão perifericamente sendo colocadas e não interferimos nela diretamente. Por quê? É muito simples cobrar, e é certo cobrar do poder público, sim, as ações de saúde. É constitutivo primal na legislação, porém, precisa também gerar essa cadeia de corresponsabilização dos elementos todos que fazem o imperativo de funcionar. É muito comum para a gente. Eu estava lembrando do oxacilina, acho que o Marcos vai lembrar, a gente
foi adquirir uma oxacilina, doutor Gonçalo. Aí, na hora de homologar, eu estava homologando a oxacilina a R$3 e alguma coisa, e era o 12º menor preço. E eu que fiquei curioso de saber por que 11 fornecedores ficaram para trás. O menor preço era R$1,10. Então, só nessa compra ia onerar o erário em R$1.600.000 dessa diferença entre o primeiro preço e o 12º. O detalhe interessante é que o laboratório que fabricava o menor preço era o mesmo laboratório que estava vencendo com o 12º menor preço. Aí eu disse que não homologava. E ao não homologar, alguém chegou assim, vai faltar oxacilina. Vai faltar. Vai faltar oxacilina. Nós vamos pedir emprestado, nós vamos fazer uma dispensa, vamos fazer qualquer coisa, mas essa não vai ser comprada. E aí, no final, uma questão meramente burocrática, um documento lá que no momento A o laboratório não tinha, mas o distribuidor no momento B tinha lá no 12º preço. E nessa brincadeira poderia passar isso. Então, você imagine a dinâmica maluca que é um cotidiano falando de um medicamento nas dezenas de outras. Então, realmente, precisa de uma revisão. Precisa de uma revisão do processo, a forma como a saúde, principalmente no nosso caso, que nós somos impingidos pela função de uma atenção ainda muito fortemente pacientes crônicos agudizados, e por essa razão sofremos todas as perspectivas difíceis dessa camada da população. O que acaba acontecendo? O sistema não suporta. Ele colapsa mesmo, porque tudo aquilo que poderia ser feito no menor custo, a gente acaba transformando em custo elevadíssimo dentro dessa condição. Aí passa pela questão do saneamento, passa, sobretudo, sobre a nossa própria forma de ver e discutir a atenção primária que a doutora Mayra colocou. Atenção primária, dentro da interlocução dela, dentro do escopo criador dela, ela realmente tem uma, como é que eu posso até dizer, uma importância e uma relevância sobremaneira. Porém, a forma como nós consideramos e tratamos a atenção primária no Brasil é absurda. Eu, por exemplo, em outros países visualizei a atenção primária, onde dentro da atenção primária você tinha profissionais especializados na atenção à primeira infância, onde tinha equipe multidisciplinar, médico especialista, pediatra, neonatologista envolvido na construção da atenção primária. E e hoje aqui a atenção primária parece até que falar de resolutividade na atenção primária é uma heresia. E isso é o que tem que ser discutido, e é um dos temas que Fortaleza tem feito assim, de revisar esse processo. Agora, a ruptura, a maneira, no Brasil, nós temos uma coisa muito poderosa que se chama portaria. Portaria ministerial, sabe? É de um poder avassalador, sabe, doutor Gonçalo? Porque a portaria, ela não diz o que espera que aconteça. Ela diz para você como deve ser feito. Ela diz quantos centímetros é para ter o logotipo do Brasil Sem Miséria da ponta da manga do jaleco do profissional na unidade. Então chega a ser maluco a forma de tratar essa condição e nos impõe uma série de dificuldades, porque para os municípios isso significa suspensão de recurso. Qualquer das burocracias das portarias não cumpridas é suspensão de recurso. E qualquer um dentro do meio público, infelizmente, está sujeito a isso. Uns são mais medrosos, outros são mais corajosos. Os mais corajosos acabam tendo aí problemas sérios, porque basta o órgão de controle discordar, basta o Ministério Público discordar e você tem um problema sério. Um recente secretário da Saúde do Estado do Ceará está com um DARF emitido na casa dele de R$840 mil, R$840 mil para a pessoa física dele, por conta de uma entrega de medicações de alto custo, porque elas eram off-label em relação ao protocolo do Ministério. Mas os pacientes se beneficiaram, está tudo comprovado, tudo determinado lá, de acordo com o que foi prescrito pelos médicos desses pacientes, mas o Ministério discorda que poderia ser entregue a medicação para esses pacientes e quer que o secretário pessoa física devolva. Então vocês imaginem o quão complexo. Isso não justifica qualquer falha do sistema, não. Mas é chamando a atenção que o sistema que nós temos hoje, ele é um reflexo importante de uma consecução de situações anteriores que, infelizmente, nós só podemos pensar ele daqui em diante.
e isso digo de forma pessoal. Não dá para a gente voltar no tempo e reverter uma série de coisas que aconteceram, sabe? E isso é dramático porque a porta da unidade terciária, ela acaba sendo muitas vezes visto como o sistema de saúde, o que não é verdadeiro. A emergência de nenhuma unidade terciária, nem no Ceará, nem em São Paulo, nem em Hong Kong, nem em Tóquio, equivale à mensuração do sistema de saúde de uma localização. É para isso que tem sim que se trabalhar fortemente sistemas de informação para a gente ter cada vez mais informação em tempo real, informação clara. E aí eu digo, viu, doutor Cabeto, desde o primeiro momento em que você levanta essa questão há 1 ano e meio atrás, um dos maiores investimentos que foi feito, e não foi nem financeiro, porque nem precisa de muito dinheiro para isso. Um dos maiores investimentos que nós temos no Ceará hoje é na recomposição do banco de informação da Secretaria da Saúde do Estado, que de fato, como eu disse, a gente olhava para um retrovisor de 5, 6 anos atrás para tomar uma decisão. Hoje nós estamos praticamente em tempo real. A informação é precisa? A informação é ideal? Não é. Mas é interessante, por conta a própria epidemiologia tem essa capacidade de fazer inferências mesmo a partir de dados subnotificados, mesmo a partir de condições, porque, sobremaneira, uma coisa que nós estamos aliando ao documento, à expressão da informação, é reverter isso em visita em loco em cada município. Como eu falei no início, cada município do estado do Ceará, ele é gestor pleno da saúde do seu município. Isso significa dizer, senhores, que o governo federal e o governo estadual transferem recursos para as unidades municipais, os ciclos municipais, para que eles façam a gestão plena da saúde. Por exemplo, o HGF é um hospital estadual, mas a gestão é municipal. O HGF só recebe recursos através do município de Fortaleza. Então, e assim o é em qualquer local do estado do Ceará, tem esse pormenor, porque a gestão foi assim equalizada dentro do Pacto Federativo. Nós fazemos intervenções e fazemos tudo isso e buscamos informações no município para construir qualquer métrica. E agora, pensando nessa lógica, nós estamos fazendo reverso. Você me dá uma informação e nós vamos conferir essa informação quando a realidade parece divergente do documento expresso. E dessa maneira, conseguimos nos últimos 8 meses uma grande, vocês podem visitar, num cantinho ainda da página antiga da Secretaria, tem lá indicadores. Esses indicadores estão postos lá para serem vistos da principal razão epidemiológica dentro de vários fatores. E é interessante como cada vez mais nós estamos chegando nesse ponto que o senhor sempre sugere, uma realidade de ter informação mais precisa e mais confiável. Ainda tem muito a ser feito. Dos 184 municípios, menos de 10 tem algum sistema de informação para poder você captar dados sem precisar transcrever, sem precisar fazer isso. Menos de 10. Então é muito difícil você conseguir construir um cenário desse tipo. Fortaleza só voltou a ter sistema de informação de prontuário eletrônico há 4 anos atrás. Foram 10 anos sem sistema de informação praticamente para você vincular qualquer dado. Então é importante isso. E por último, não posso deixar de responder sobre a questão do que a doutora Mayra colocou sobre o concurso público, sobre essa questão e tudo mais. Olha, um dos maiores desafios que a gente tem, e para confirmar, viu, doutor Ivan, houve um ordenamento por parte do governador para estudar essa questão do concurso, e a Secretaria da Saúde tem uma posição super favorável, até mesmo porque nós não temos desculpa, nós temos lastro financeiro para fazer concurso, porque as cooperativas médicas e de outras profissões de nível superior, elas entram no cômputo de gasto com o pessoal. Então, eu posso converter de cooperativa para concurso público sem nenhum abalo do limite da lei de responsabilidade fiscal. O nosso maior desafio é convencer os universitários. Brincadeira. É convencer os outros secretários que coordenam todo esse processo que faz de dimensionamento e tal, a uma série de coisas. E é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Já temos, por exemplo, alguns elencos de regras interpostos, por exemplo, de que para propiciar uma carreira, nós não podemos trabalhar na lógica dos concursos anteriores, concursos de 20 horas.
Se eu estou falando de uma carreira médica, por exemplo, no hospital, eu tenho que fidelizar o profissional naquela unidade e ele tem que ter uma carga horária, uma presença maior dentro da unidade para que possa fazer jus a esse tema. Junto com isso, nós precisamos, eu vi o gestozinho lá, tem que discutir também a remuneração, porque da forma como está posta, na maneira como está posta hoje, é muito difícil você conseguir fidelizar e manter esses profissionais dentro do sistema público e dessa forma valorizar. E para essas condições tem todo um contexto que já foi entregue parcialmente. O próximo concurso que surgir, vocês já vão ver que ele tem uma novidade, não só em carga horária, em remuneração, mas também em não pode mudar de lugar. Se o profissional fizer um concurso para o Hospital de Messejana, o Hospital Carlos Alberto Studart Gomes, ele vai se aposentar no Messejana. Ele não pode transferir entre unidades, nem parcialmente, nem totalmente a carga dele, pensando sim numa política de fidelização. E aí a gente está esperando aí houve uma mudança agora de secretário de planejamento, junto com essa mudança, meio que começa de novo uma série de apresentações e discussões sobre o tema, mas aparentemente o atual secretário é favorável ao tema. Então a gente está tentando ver se consolida isso para poder em breve, pelo menos essa promessa aí ao doutor Ivan está cumprida pelo governador. Em linhas gerais é isso, sabe? A construção coletiva ela pode ser lenta, mas ela é qualitativa. Ela faz um diferencial enorme, por isso que esse evento eu acho que ele entra mesmo para os anais da história da saúde do Ceará como um evento super importante de colaboração dentro desse contexto da saúde do Ceará. Então, pegando aqui esse mote do secretário Henrique, essa questão da importância de eventos, né, desta natureza, e principalmente no momento, como eu coloquei aqui no início, nós estamos iniciando a gestão. Então, para nós é extremamente oportuno, né, estar participando desse evento. As ideias são muito interessantes. A gente já faz aqui um convite para os três, doutor Cabeto, doutora Mayra, doutor Ivan, se fazerem presentes à nossa revisão de planejamento estratégico. Iremos fazer uma oficina nos meses de junho ou julho. Então, a gente vai marcar assim com antecedência, porque lá a gente terá um tempo maior de discussão, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre todas essas questões, o que já foi colocado aqui pelo doutor Cabeto com relação às parcerias com as universidades, como a gente já falou na apresentação, a questão dos sistemas de informação, o fortalecimento deles. É impossível você trabalhar hoje neste cenário sem que você tenha um sistema de informação em tempo real e fidedigno realmente. As questões que a doutora Mayra coloca extremamente importantes, a questão do saneamento básico. A saúde é uma atividade intersetorial, não tem como você pensar na saúde exclusivamente. Então, todas as áreas, elas precisam sim estar sendo discutidas dentro do nosso cenário, sob pena da gente não conseguir entregar um bom resultado à população. A questão da precariedade dos vínculos, que foi colocada aqui, é uma preocupação nossa. Nós já estamos fazendo um diagnóstico com uma proposta de solução, né? Realmente, o melhor caminho, no nosso entendimento, para a prestação de serviço público é o concurso público, não há outro. A Prefeitura de Fortaleza fez alguns concursos agora ao longo dos últimos 4 anos. Tivemos concurso para médico no IJF, para outras categorias que estão já sendo chamadas. Também tivemos concurso para os hospitais secundários. A gente está ainda fazendo o diagnóstico, mas no nosso entendimento, em todas as áreas, é importante fazer, não só para os médicos, mas para todas as categorias. E tem uma área que realmente é extremamente importante, que é a atenção primária, devido à necessidade da vinculação do profissional com aquela comunidade. Não tem outra forma que não seja um profissional de carreira dentro do sistema. E com relação à questão da sua preocupação com as filas que a gente colocou da consulta especializada, foi aquilo que a gente também discutiu na apresentação. A gente integrou as 2 centrais e agora nós temos o conhecimento tanto da fila como da oferta, e aí sim a gente pode trabalhar de forma mais efetiva na solução deste problema, que é muito, muito relevante. E o mais é agradecer a oportunidade. Jamais pensaria em não vir para esse evento, doutor Ivan, é uma honra para a gente. A opinião das nossas entidades é fundamental, tanto que nós pedimos, solicitamos à AMC, aquela reunião foi muito boa, foi uma noite, mas foram representantes de praticamente todas as nossas sociedades médicas. Foi um momento muito rico, os documentos estão chegando e eles também participarão do nosso planejamento. Então,
as sugestões, as opiniões de cada um dos senhores é muito bem-vinda, porque a gente entende que não tem como a gente que está aqui no nível central, na gestão, entender com mais propriedade do que os representantes das categorias que lá estão. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela participação e pela atenção de todos. Boa noite. Nós queremos agradecer a todos os participantes, aos professores, aos palestrantes, aos convidados, aos gestores que aqui estão, os debatedores e a todos que ficaram até agora, mais de 18 horas do sábado, ainda estamos com 50 pessoas aqui. Então isso nos anima também, nós precisamos desse feedback, né, turma? Isso nos anima de tal maneira que temos o compromisso de que ou as dificuldades diminuam ou elas aumentem e nós vamos continuar na luta pela saúde. Um abraço a todos. Em nome da organização do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica Cearense e do Conselho Regional de Medicina, um abraço fraterno a todos.